Vamos ver se tá tudo ok. Eu acho que agora vai dar certo, hein? Vamos aguardar um pouquinho. Já mandei o convite, vamos esperar a Lorde entrar para ver se vai dar certo. Agora, eu acho que vai. Oi? Bora ver. Tá dando algum errinho, mas a gente vai já corrigir. Agora vai. Ai, gente. Erros Desculpem técnicos aí acontecem. os imprevistos. Cheguei de novo. Então, mais A uma internet vez, não boa tá muito noite, boa. né, para todo mundo. Boa noite, meninas. Boa noite, todo mundo. Prazer Todo mundo que estar aqui está aí. com Obrigada vocês por, hoje. e, também, obrigada por ter aceitado nosso convite. Já tem um tempo que a gente está tentando marcar um pouco aí esse encontro. E aí, finalmente, a Verdade. gente vai conseguir. Vamos E para conversar um começar, para quem pouquinho. não conhece, isso, para que tem muitas pessoas que vieram do meu perfil, outros que conhecem o trabalho da loja, a gente vai se apresentar um pouco. A gente é nós temos uma loja, a gente é da Le Sisters. Boa noite para todo mundo. Eu me chamo Virna e essa é a Luísa. Essa aqui é a Luísa e juntas a gente trabalha aí na nossa papelaria artesanal Le Sisters. Agora, Lloyd, você pode se apresentar, dizer um pouquinho o que você faz. Então, eu sou a Lloyd Menkinelli, para quem não me conhece, né? Eu sou terapeuta e eu trabalho especialmente ajudando mulheres, né? A se reconectarem com a sua essência, a conseguirem vencer medos, inseguranças, né? Lidar com a ansiedade. Esses já foram problemas que eu já passei, já lidei muito, né? E hoje, a partir da terapia, com a análise dos pés, né, que eu vou explicar um pouquinho mais depois, eu tenho conseguido fazer isso, né? Ajudar mulheres, que é o meu objetivo principal. Boa Muito noite, legal. todo mundo. Tem bastante gente que entrou aí, oi, todo mundo. E aí, pessoal, por que que eu chamei a Lloyd? Porque eu sei que essa questão do hábito, né, de escrever bastante é uma coisa que eu sempre fiz. Eu sei que a Lloyd também sempre gostou, né, desse mundo da escrita, de tudo isso. E de alguns anos para cá, eu percebi que isso tem me ajudado muito também, justamente com isso que a Lloyd trabalha, nessa questão de lidar com a ansiedade, né, acho que a partir nos últimos tempos, todo mundo ficou muito mais ansioso. E Verdade. eu percebi que escrever me ajuda muito, né? E eu vou contar um pouco, então, da minha história, que o Luiz pode acrescentar também. Mas eu sempre, né, gostei muito de escrever. Eu até, algumas pessoas que estavam lá no meu perfil, que já me seguem lá, eles viram que eu mostrei alguns até dos meus cadernos. Eu trouxe para mostrar para vocês também, pra vocês terem uma noção de quanto tempo faz que eu escrevo, né? Então, olha, gente, isso daqui, por exemplo, é de quando eu tinha 12 anos, acredita? Então, com 12 anos, eu já estava, olha, escrevendo tudo. E aí, ao Madura. longo do... Isso. E aí, foi um hábito que eu fui mantendo, né, por muito tempo. Eu até comentei, né, nesse stories que eu fiz, que muitas pessoas acham que falam assim, fulano tem um diário, né? Aí acha que é uma coisa assim, bem ainda infantil, que é aquela coisa do querido Adolescente, diário. né? Uhum. Adolescente, exatamente. E aí, mas na verdade não. À medida que eu fui crescendo também, a forma, a maneira que eu fui escrevendo mudou também, né? E então, até comentando aqui da época que a gente trocava carta, verdade. Pra Verdade. quem não sabe também, a Lloyd é a nossa prima. Sim, a gente trocava muita carta, né? Então já tinha esse hábito de escrita, né? Que a gente gostava muito. Exatamente.
E aí, de uns anos para cá, eu percebi que colocar para fora, né, tudo, continuar escrevendo não só, talvez, coisas que aconteciam no meu dia, né, como talvez as pessoas fazem no diário, mas pensamentos mesmo, angústias, esse tipo de coisa, eu percebi que isso me ajudou bastante, né, me ajuda bastante até hoje a organizar meus pensamentos, a lidar com a minha ansiedade. E eu não sei vocês, se vocês também têm, vocês costumam escrever, Luísa, você costuma escrever também? Eu não sou muito de escrever, mas eu escrevo às vezes também. Às vezes algo mais sentimental, mas só quando eu tô com raiva, ou quando eu tô estressada, Pra ou quando eu liberar. tô feliz. Isso. Eu escrevo às vezes histórias, assim, que eu gosto de inventar umas histórias. Às vezes eu escrevo elas, assim, pra deixar registrada. Isso. Contem aí, meninas, vocês também mantinham diários, cadernos, escreviam muita coisa. Contem aí pra gente se vocês eram dessa época. E é isso, essa é a minha história com a escrita só continuado. Isso, eu tinha o hábito de escrever também quando eu era adolescente, assim, né? Mas depois eu perdi um pouco esse hábito. Acabei, assim, não continuando, mas de tempos para cá eu comecei novamente, né? Recomecei isso, realmente me ajudou muito. E tem me ajudado, né? E aí, algumas coisas que vocês citaram aí que ajudou vocês, né? Realmente o que a gente vai falar aqui na live, né? Porque a gente pensa assim, né? A escrita é algo tão simples, né? Como que isso pode ajudar a gente assim tão profundamente, né? Em sentido terapêutico. A Exatamente. gente vai aprender um pouquinho disso aqui. O pessoal está comentando um pouco aí do que quem escrevia, né? A Bianca disse, a De família, Lorena gostar de falou que escrever. tinha, é verdade. Olha, a Bianca disse que tinha diários também, a Lorena também dera aqueles com chavinha. É Sim, com verdade chave, já tive que também. puxava e já abria, né? A Aham. Bianca disse que tinha caderno de anotação de discursos. Eu também tenho um monte desses de anotação de discursos também guardado. Que legal, menina. A Letícia falou que a irmã gostava de escrever num diário. Diário com chave era muito legal, é verdade. Eu era louca pra ter um diário com chave. É verdade. E a Letícia falou: eu amo cadernos, mas meus sentimentos não tenho o costume de colocar em um caderno. Então a gente vai aprender por que isso é importante, né? Fazer isso ajuda Também muito. aconteceu comigo. Isso, Eu gosto de escrever, exatamente. mas não da minha letra. Ah, mas isso tem um detalhe só. Vocês vão ver que isso é a parte menos importante, né, desse É processo, verdade. né? Então, Lloyd, eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre por que é tão importante, como que pode ajudar tanto a gente, como você falou, algo tão simples, como que pode ajudar a gente emocionalmente, né? Isso. A escrita, ela ajuda a gente com o funcionamento do nosso cérebro, né? A gente vai estar ali diretamente ajudando o nosso cérebro. Se a gente for pensar, a gente tem muitos estímulos, né? A gente é bombardeado de informações a todo momento. A gente tem muitos estímulos visuais, auditivos, né? E quem capta tudo isso é o nosso cérebro. E junto com tudo isso, a gente também tem os nossos pensamentos, né? Então, olha quanta coisa tem aqui na nossa mente. E às vezes, esses nossos pensamentos estão completamente desordenados, né? Estão ali num emaranhado de coisas que a gente não sabe descrever, né? Agora, imagina aí uma pessoa, por exemplo, que tem um pico de ansiedade ali, o pensamento dela acelerado vai lá na frente, né? Pensando no que vai acontecer. Ou, por exemplo, a pessoa também pensa lá no passado, em coisas que ela acha que deveria ter feito e não fez, fica remoendo aquilo, né? Imagina como fica a cabeça dessa pessoa, cheia de pensamentos confusos, pensamentos emaranhados, né? Fora as outras coisas que ela precisa resolver no dia dela, fica uma confusão mental, né? Vocês já sentiram isso também? Que a cabeça tá tão pesada de pensamentos e você não sabe nem descrever o que é? Vocês já sentiram isso? Às vezes... Eu já senti também, Eu várias sinto vezes. sempre. Aham. Ainda mais Então, que eu penso muito, e quando eu tenho um problema, eu sempre penso em coisas negativas. E aí vem de uma vez, eu não consigo. E essa questão do ciclo também, né? Você começa com o pensamento e vai enchendo a cabeça, um vai puxando o outro, né? um vai Um vai puxando o puxando outro. o outro. E aí você não sabe mais aonde está o início daquilo e fica tudo embolado, né?
E aí a pessoa não sabe descrever o que ela sente, são pensamentos confusos e abstratos, né? Mas o corpo sente, o corpo vai sentir como uma dor de cabeça, enxaqueca, fraqueza, né? Porque aquilo ali reflete no nosso organismo físico, né? Então, olha, as meninas estão dizendo que também já sentiram isso várias vezes, né? É super comum, realmente, né? E Uhum. uma coisa que acontece é que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar muito bem o que é verdadeiro e o que não é. O que é real, o que é concreto. Então, muitas vezes, se eu tenho um pensamento, por exemplo, de ansiedade, me causa medo, se eu sentir medo ali, ele não vai pensar assim, isso daí é só um pensamento, não preciso me preocupar com isso daí, não. Não. Se você sente medo, o seu organismo, o seu cérebro, ele já entende que tem um perigo iminente ali. Então, ele automaticamente vai descarregar sobre você ali taxas hormonais, cortisol, adrenalina, que vão fazer você sentir insegurança, aquela sensação de embrulho na barriga, porque está dando medo, alguma coisa vai acontecer, que é para você ficar em estado de alerta. Se você precisar fugir, você já consegue, né? Então, isso é automático do cérebro, ele não sabe o que é. Então, olha só a desordem, olha só a confusão que acontece quando os nossos pensamentos estão assim, nessa confusão, né? Nesse Uhum. emaranhado de pensamentos. Então, o nosso cérebro fica desse jeito. Aí, como que a escrita ela consegue ajudar a gente? A escrita ela consegue colocar ordem nessa desordem mental, né? Primeiro que aqui você vai entender que para você escrever você precisa de foco. Então, automaticamente, você já não vai mais ter tantos estímulos ali que atrapalham você, porque você vai precisar ter foco, né? Para Concentrar. escrever, para se concentrar, né? E toda aquela confusão mental, aqueles pensamentos abstratos, eles começam a sair desse estado de coisa vaga, né? Para algo concreto, para algo que você pode ver, né? Então, por exemplo, o cérebro consegue ver isso daqui. Ele consegue entender que isso aqui é real. Não é só algo que você não compreende, né? Então, é como se nossa mente estivesse com vários fios, né? Emaranhados aqui, embolados, né? Todos embolados. E aí, quando a gente começa a escrever, ao escrever, a gente parece que lentamente vai puxando esses fios e transformando eles em linha reta ali no caderno. Então, a gente vai Tirando organizando, os olha, nós, né? tirando os nós. Olha que legal, né? Então, a gente consegue... Isso, exatamente, a Lorena falou, né? A gente consegue materializar os pensamentos. É isso mesmo. Isso é uma Então, coisa que eu definitivamente preciso fazer. Às vezes, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas a gente tá com tantos pensamentos, tem tanta coisa ao mesmo tempo que tem que pensar, que eu não sei por onde começar. Eu fico assim, meu Deus, o que que eu vou fazer primeiro? Por onde começa? O que que é mais importante? E aí, enquanto eu não materializo, como falou aí, né? Enquanto eu não coloco pra fora tudo, porque aí eu acho que, principalmente para pessoas que são mais visuais, eu pelo menos sou bastante visual, eu então também. eu consigo ver e aí eu consigo falar, não, isso aqui é mais importante, isso aqui eu posso, né? Eu consigo realmente organizar e finalmente começar ali. Não, vou começar por aqui, né? Exatamente. E esse é um trabalho que a gente está fazendo com o cérebro. A gente pensa de uma maneira, mas nosso cérebro ele trabalha de outra, ele entende de outras formas. Então, de que forma eu posso usar isso a meu favor? Materializar isso, fazer com que ele veja aquilo, faz ele entender que aquilo é real. Então, muitas vezes, aquele pensamento que você tinha, que parecia enorme na sua cabeça, agora você vê que tipo, não Não é parece mais tão grande, né? Não Você era tudo consegue isso. racionalizar um pouco, eu acho, né? Exatamente. Ainda mais depois que você lê o que você escreveu depois de um tempo, você percebe como que era bobo. Cara. Exatamente, né? Quando você foi amadurecendo com o tempo, né? É verdade. E às vezes a gente também não consegue, a gente acha que a gente não sabe o que estava acontecendo com a gente em determinada situação, né? Mas na verdade a gente sabe, a gente consegue encontrar uma resposta daquilo, né? Por exemplo, digamos ali que você está se sentindo nervosa no seu trabalho. Você começa a sentir nervosismo no seu trabalho. Opa. E aí você escreve sobre isso, você vai lá e escreve, né? Ultimamente eu tenho me sentido nervosa quando eu chego no trabalho, eu não sei o que que acontece, eu me sinto assim com as pessoas, meu corpo começa a sentir isso e aquilo, né? Você começa a escrever. O seu cérebro, ele capta tudo, né? Então ele guarda lembranças que você teve de anos passados, né? E de
dias atrás também. Assim que a gente acorda, todo mundo brinca, né? A gente acorda 2 da manhã com aquele pensamento, algo que você sente vergonha que aconteceu há milhares de anos Exatamente, atrás. né? Isso mesmo. E aí, só que essas lembranças, a gente não usa elas todas com frequência. Então, algumas estão ali guardadinhas, né? E o que acontece? À medida que você vai escrevendo, o seu cérebro ele vai fazendo conexões, ele vai reconhecendo as informações. E parece que aos poucos você vai, assim, eita, verdade, né? Eu não lembrava. Você começa a lembrar de situações e você fala assim, puxa, mas parece que isso está tendo uma conexão com o que aconteceu comigo mês passado. Eu achava que isso já tinha sido resolvido, mas eu acho que ainda está me afetando, né? E aí, geralmente, essas lembranças que você vai tendo aos poucos vão fazendo conexões com o que você está sentindo naquele momento, porque muitas vezes tem a ver. Então, não é um diagnóstico, mas você consegue ter um norte, ter ciência daquilo que está acontecendo, né? E já aconteceu comigo várias vezes, não sei se com vocês também, mas, por exemplo, eu começo a escrever algo sem saber exatamente como, mas eu começo ali, hoje eu senti tal coisa que estava me angustiando. Aí quando eu vejo, já escrevi aí 2, 3 páginas. Sim. Porque Sim. foi criando vai lembrando conexões várias e coisas, lembranças, né? Exatamente, de coisas que você achava que você não sabia, mas por quê? Porque estava confuso na nossa mente, né? Eu achei interessante que a Letícia falou aqui no comentário, porque ela falou que é uma pessoa que tenta fazer programação para tudo, que ela precisa anotar tudo, né, para ela conseguir realizar, porque senão fica mil mesmo. Aí ela falou algo interessante, ela falou assim, ó, mas organizar também os sentimentos é bom mesmo. Então, às vezes a gente organiza as tarefas do dia a dia, mas o que está lá dentro mesmo, o que a gente sente, nossos sentimentos, continuam nessa bagunça, né? Verdade. E acaba que muitas vezes, mesmo que a gente organize a nossa rotina, muitas vezes a gente não consegue aplicar o que a gente quer, fazer a rotina dar certo, né? Por quê? Porque aqui dentro também tá bagunçado, né? Tá bagunçado aqui. Então eu preciso organizar o que tá dentro para eu conseguir organizar minha vida aqui fora, né? E a escrita é extremamente importante para a gente fazer isso, né? É algo simples, né? Como a gente estava falando, mas que dá muito resultado, né? E então a gente consegue materializar, né, isso, entender o que está acontecendo, dar forma para aquilo que estava desordenado, né? E outra coisa que a gente consegue fazer escrevendo também é colocar os nossos sentimentos para fora, né? Então, se eu sinto, por exemplo, raiva, se eu sentir alguma mágoa, tristeza, eu sinto, então tá comigo, tá dentro de mim. Esses sentimentos, se não forem, se a gente não expressar eles, se a gente não tirar eles continuam aqui dentro. Por isso que muitas vezes a gente vai sente o quê? carregando eles, né? A gente carrega eles e sente dor no peito, né? Falta de ar. Chega a um pico ali de ansiedade, por exemplo, que você tem tanta coisa guardada que dói o peito. A pessoa, geralmente quem tem ansiedade às vezes acha que está tendo ataque de coração, né? Porque dói o peito. Então, a gente precisa a gente precisa tirar, né? A gente precisa colocar para fora. Como que a gente faz isso? Expressando, falando, né? Às vezes você vai resolver o problema com alguém que você teve, ou você vai falar com um amigo, ou na terapia mesmo, né? Você expressa o que você sente. Mas a escrita, ela tem um efeito semelhante, porque você está colocando, você está tirando e colocando em outro lugar. Está fora de você, né? E lembra sempre que isso é um trabalho que a gente está fazendo com o cérebro, né? A gente está fazendo o cérebro funcionar. Então, para ele, isso aqui tem muito sentido. Saiu daqui e foi para fora, né? Então, agora a gente consegue... Traz o alívio. Tanto assim, que muitas vezes, quando você escreve seus pensamentos, suas angústias, você começa a chorar, né? Eu já chorei várias vezes escrevendo. Eu também. Dá um alívio muito grande, porque primeiro você entende o que está acontecendo, né? Foi o que a gente falou agora há pouco. Você organiza os pensamentos, acaba aliviando o que você está sentindo e já chora, já alivia tudo. Respira fundo, né? Eu sinto muito isso também. Às vezes parece que eu vou guardando, aí vai juntando tudo aí eu escrevo, aí dá aquele para respirar fundo, assim, ufa, como se assim, tirei tudo para fora, consegui. Dá um alívio, né? Exatamente. A Lorena até falou que
aprendeu que é importante dar nomes a esses sentimentos para se conscientizar, exatamente. Uhum. É porque às vezes a gente sente algo e a gente não, foi o que a gente falou, né? A gente não consegue entender, compreender, tá vago, né? Tá abstrato. Então eu preciso ver, eu preciso dar um nome para aquilo para eu poder trabalhar em cima daquilo que tá fazendo mal pra gente, né? A Bianca tá falando que a dificuldade dela na hora de escrever é porque, por mais que ela goste, ela não sabe por onde começar. E aí escreve coisas que não têm muito sentido. Eu não sei se a Lloyd já falou sobre isso, mas tem uma técnica, vou chamar assim de técnica, que eu gosto de usar bastante. Então, eu escrevo vários cadernos de tipos diferentes. Mas, por exemplo, aqui, não sei se você vê, é só escrita, do início ao fim. E, Bianca, eu vou escrevendo mesmo que não faz sentido. Assim, são coisas que só eu vou entender quando eu leio, as referências são só minhas e não tem problema. O objetivo não é fazer algum sentido ali, não é uma coisa literária, né? Claro que se você gostar, como a Luiz falou, né? Comentou, ela gosta de escrever histórias, alguma coisa, você pode, mas nessa questão terapêutica, o objetivo mesmo é colocar tudo para fora. Então, o que assim, é realmente pegar o que está no seu pensamento e colocar mesmo do jeito que ele está vindo, eu coloco lá no papel, né? Que é justamente para dar. Então, como é uma coisa que só a gente vai ler, né? Não tem tanta essa necessidade de ser algo assim perfeito, né? Alguém mais comentou sobre que não gosta da letra, né? Mas isso é o de menos nesse hábito, né? Isso é só um exercício mesmo, né, pra gente entender. E às vezes eu já senti muito isso, assim, parece que eu queria escrever algo bonito, porque isso vem muito às vezes, né, de você querer realmente, às vezes você se compara com outras escritas, né? Mas eu queria escrever algo bonito para depois eu ler e falar assim, puxa, foi muito bonito isso que eu escrevi, né? Só que na verdade não é isso, né? Esse exercício é pra gente lidar com a ansiedade, pra gente tirar o que tá aqui. E muitas vezes nesse começo a gente tá confusa mesmo, porque foi o que a gente falou. A gente não sabe o que está acontecendo muitas vezes, né? Então, começar com coisas simples, só com o que você sente mesmo, já é um grande início, porque depois o seu cérebro vai começar a criar conexões e você vai começar a entender, fazer sentido o que está escrevendo, né? E, inclusive, é o que a gente vai falar agora, né? Dar algumas dicas de coisas que a gente pode escrever. Isso. Coisas que a gente pode escrever e alguns exercícios, né? Tem algumas dicas, Virna, para citar também? Sim, eu gosto sempre de responder perguntas. Acho que as coisas que eu mais gosto, por exemplo, todos os dias, né? Eu vou responder uma pergunta específica. Então, pode ser uma pergunta muito simples por exemplo, para quem não sabe como começar, né? Como foi o meu dia hoje, né? Que é uma coisa muito simples, né? A mais simples. Então, talvez na hora que você está descrevendo o que você fez, você pode adicionar o sentimento, já vai colocar para fora. Então, por exemplo, hoje eu fui na casa da minha amiga, ela falou isso e eu me senti desse jeito com que ela falou, né? Por exemplo, é uma ideia. Outra coisa que eu gosto também, que me ajuda muito, às vezes, é escrever cartas que eu não vou mandar. Então, se eu tô com um sentimento, alguma coisa que eu quero dizer muito para uma pessoa, mas talvez eu não tenha coragem de dizer diretamente, ou ela não precisa saber até, mas aquilo tá na minha mente, eu escrevo cartas, né? Então, como se tivesse direcionado para aquela pessoa. Isso me ajuda muito também, isso tem me ajudado muito nesse sentido, né? É uma das coisas que eu faço, assim, para me ajudar. Acho que começar com perguntas, então você começa com perguntas simples como essa, né? O que eu fiz, até coisas um pouco mais complexas ou abstratas, talvez, né? Por exemplo, que coisas me fazem feliz? Ou por que será que eu estou me sentindo desse jeito? O que eu espero para o futuro, né? Eu acho que uma autoanálise é muito bom também. Perguntas assim sobre autoanálise. Ou até uma outra dica que eu tenho é de listas. Às vezes você não precisa escrever, tipo assim, muitas coisas. Até eu tenho aqui, deixa eu mostrar um exemplo. Vou mostrar um exemplo do que eu fazia num caderno antigo meu. Que aí, nesse caderno, eu deixava ele mais bonitinho, né? Mas eu fazia listas. Então, por exemplo, esse daqui, olha, eu fazia listas e desenhava junto ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse aqui, qual foi o melhor conselho que eu já recebi? E aí eu fiz uma lista com alguns dos conselhos que eu gostei, que eu recebi. Esse aqui que eu gosto muito, por exemplo,
momentos que eu gostaria de refazer. E aí eu fiz a lista com vários momentos, né, que eu tive. Então, às vezes você não precisa fazer realmente uma escrita assim muito rebuscada. Coisa simples, né? Às vezes Uhum. os pontos altos do seu dia a dia também, eu acho legal. Escreve, né? Coloca com pequenas frases quais foram os pontos altos do seu dia a dia, né? Isso ajuda bastante. Isso. Eu fazer, eu fazia diferente quando eu comecei a, tipo, escrever, assim, quando eu tava estressada, eu não queria escrever, tipo, sobre sentimento, porque eu tinha vergonha. Aí eu peguei, eu comecei a comparar hábitos antigos com hábitos que eu tenho agora. Então, por exemplo, se antigamente eu tinha medo ou vergonha de fazer alguma coisa, aí eu anotava que eu tinha medo de fazer coisa tal, por causa do motivo tal, e que agora eu já consigo fazer, entendeu? Aí Uhum. eu faço assim. E outra coisa também que você pode usar é a criatividade, né? A criatividade ajuda muito a gente a colocar para fora os nossos sentimentos Também. também, né? Por exemplo, desenhos. Aí você vai falar, ah, eu não sei desenhar, não tem problema. Lembre-se que isso é para você, tá? Não, você está fazendo mesmo para você se ajudar. Não necessariamente você vai expor para, né, para as pessoas. Então, por exemplo, eu desenhava, fazia um desenho. Como eu me vejo hoje, aí fazia o desenho, às vezes escrevia alguma coisa do lado. E do outro lado, eu falo assim, como eu me vejo no futuro, ou como eu quero ser, né, ou como eu me imagino. E fazia e adicionava os detalhes. Outras coisas que você pode fazer, eu gosto de buscar mesmo bastante, né, olhar na internet, para quem usa o Pinterest, é uma ferramenta muito boa, porque sempre tem bastante ideias, assim, de como essas de perguntas que você pode fazer, ou ideias para quem gosta de. Eu gosto muito de colagem, né? Por exemplo. Então, às vezes, através da colagem, com uma frase que você escreve, é muito significativa, né? Não sei, faz uma colagem com um poema que você lê e aquele poema, de alguma forma, te mexeu com você de algum jeito. Você pode colocar, registrar, fica registrado lá, né? Então, essas são É, algumas das ideias que eu acho que podem ajudar vocês também a liberar a criatividade. são muitas ideias que dá pra gente ir começando, né? E eu sempre penso assim, né? Que como cada um é diferente, então cada um vai ter um jeito realmente de fazer aquilo. Não tem algo que é certo, assim, uma maneira certa ou não. Você faz do seu jeito, né? E se Sim. você também quiser se colocar nessa posição de se desafiar a fazer algo diferente, isso também te ajuda, Uhum. né? A criar novas conexões ali e ver que você também é capaz, você tem a habilidade de fazer coisas Uhum. diferentes, né? Eu gosto muito de escrever quando eu tenho algum sentimento para escrever, algum tipo de tristeza, né? Eu sempre gosto de, às vezes, de escrever como se alguém estivesse escrevendo para mim. Então eu começo a Legal. falar assim, mas Lloyd, por que você está se sentindo assim? Você se sentiu assim, assim, assim? Tal, 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 como se alguém estivesse falando comigo, né? É aquilo que a gente E, sempre e fala. na- A gente é ótimo para dar conselho, né? Mas a gente não escuta o nosso Exatamente, próprio conselho. Talvez quando a gente exatamente. se coloca o que você faria se você fosse aconselhar uma amiga, por exemplo? Que com os outros a gente tende a ser um pouco mais gentil, Gentil. né? Do que a gente é Uhum, com a gente exatamente. mesmo. Uma ótima E ideia. eu naturalmente, eu gosto muito de escrever cartas, eu gosto muito dessa ideia de cartas, né? Então, é como se eu estivesse escrevendo realmente uma carta para mim. Então, eu geralmente Inclusive, uso. Pode a falar. loja tem no perfil, para quem, né, quem tá vindo do nosso perfil, que vai conhecer o perfil da loja agora, tem justamente uma série, né, lojas de cartas É, que você escrevia, né? sim, tem até que voltar a escrever as cartas lá, que também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uhum. Então, são várias coisas, né? Algumas a gente pode responder perguntas, né? Como a Vina falou. E algo bem legal que você pode fazer é fazer isso à noite. Você pode pegar e escrever seus sentimentos diários, as sensações que você teve no seu dia. Inclusive, isso é muito legal, porque você começa a sair do racional e entrar mais no emocional. Você começa a perceber que coisas você sente durante o seu dia. Uhum. Isso é muito legal. E Uhum. para quem às vezes tem dificuldade, para quem tem ansiedade muito alta, né, tem picos às vezes, é difícil dormir, né, porque o pensamento está acelerado, a mente está cheia de coisas. Então, se você tira isso à noite,
você faz essa ordem de pensamento, escreve o que vai acontecer amanhã, planeja seu dia amanhã, escreve como que vai ser, a sua mente já alivia para você ter uma boa noite de sono. Então, Eu bem legal gosto, fazer isso à eu noite. geralmente, isso, eu tenho o hábito de escrever de noite também. Algumas pessoas gostam de escrever também bem cedo de manhã, quando o cérebro ainda Também. está bem fresquinho, né? E, né, você consegue raciocinar talvez melhor. É uma boa, mas à noite, definitivamente, eu tenho bastante problema com para dormir mesmo, né? Então, escrever de noite para mim ajuda muito, muito mesmo. Eu gosto bastante. Tem o meu caderno já fica lá na Perto da minha cama, né? cabeceira, né? Perto da E você pode cama, fazer exatamente. isso, pode fazer todo um processo, né? Abaixa as luzes, né? Coloca uma luz amarela, você já vai relaxando. É um processo bem legal. Sim. A Fazer Bianca parte disse, do tem uma ritual, amiga, né, Dani? faz parte do Nossa, ritual, né? A Bianca disse que tem uma amiga que se olha no espelho e dá conselhos pra ela. É bem isso mesmo. Faz parte do processo de melhora, né? Uhum, isso. E uma das melhores coisas também que a gente pode fazer é planejamento, né? Planejamento é algo muito, muito bom que planejar a rotina, né? É algo muito importante para a gente se organizar, para a gente começar a ter mais confiança no que a gente vai fazer, né? Isso ajuda muito na ansiedade também. Isso que eu ia falar. Eu acho que geralmente quem é ansioso gosta de ter tudo sob o controle, né? A gente gosta de saber o que vai. A gente está sempre à frente, né? Uma vez eu ouvi dizer assim que geralmente quem tem ansiedade é quem está sempre no futuro e a pessoa deprimida talvez é aquela que está sempre olhando no passado, né? Lamentando alguma coisa. Então, como ansiedade, eu tô sempre lá na frente. E a falta de saber, de ter o mínimo de previsão do futuro, isso causa muita ansiedade. Então, para mim, planejar é assim, é essencial. Saber exatamente o que vai acontecer na minha Uhum. rotina, para mim é essencial para ter essa sensação de controle, né? De que, não, eu estou sob Sim. controle, então tá tudo certo. E eu vou falar para vocês que uma das coisas que me pararam de fazer escrever por um tempo era que essa questão de controle, né, que a gente pode até falar em outros dias, né? Mas eu queria tudo muito bonitinho. Assim, um Uhum. caderno para isso, um caderno para aquilo, a condição perfeita para fazer tudo bem, tudo muito bonito, né? Igual Uhum. aquela questão lá, eu queria escrever uma história linda, mas não é Sim. assim, né? E aí eu entendi isso, eu falei assim, não, eu tenho uma folha de caderno e uma caneta, então bora fazer, né? Uhum. A gente precisa começar. Então eu comecei a usar alguns cadernos que eu tinha, né? Para escrever de manhã o que eu queria fazer, o que eu queria ser naquele dia, e planejar a rotina. Mas agora eu tenho um planner ideal para fazer isso, gente. Gente, esse Deixa eu planner é pegar o meu perfeito. também, peraí. Eu também tô com o meu Não aqui, ó. passo mais perrengue só com esse planner aqui. A gente acabou que a gente meio que criou um pouquinho junto, né, Vina? Sim, O sim, planner, exatamente. né? A Lodi me ajudou bastante aí no processo de criar um planner. Quando a gente foi fazer, eu coloquei, né? Coloquei para as pessoas sugerirem um pouco do que elas queriam, assim, no planner. E a Lodi, como vocês viram, aí, todo o conhecimento dela, terapêutico, ela deu ideias muito legais, né? A gente pode mostrar, então, um pouquinho para vocês de como que é. Uhum. Esse aqui é o meu, já está preenchido. Vou mostrar um que não tá. Olha, uma das coisas que a gente colocou, inseriu no planner, por exemplo, isso aqui, eu vou mostrar o meu que eu comecei a preencher já. Eu acho que vocês têm uma ideia melhor. A gente colocou, para quem gosta de, né, justamente estava falando essa questão dos sentimentos, chama Meu Ano em Cores. Então, tem uma legenda que você escolhe a cor que quer e você vai colocar como que você estava se sentindo, uma representação visual de como você estava se Sim. sentindo naquele dia. Então, tem para todos os dias, né, e meses do ano. Então, o meu já está começando aqui, eu comecei agora em fevereiro. E aí, no final do ano, você vai conseguir olhar e ver, será que você teve mais dias que você estava feliz, mais dias tristes, né, de acordo com a cor, né? E outra coisa também que eu gosto, nosso planner, ele... Agora eu vou pegar o que está em aberto. Ele é todo personalizável, né? Então, você pode organizar da maneira que você deseja. É até bom para essa questão de desenvolver a criatividade também, né? Uhum. Existem milhares de formas que você pode usar para preencher mesmo do jeito que você quiser. E todo mês tem uma frase que foi selecionada com a ajuda da Lloyd. Sim, Uma uma frase frase que motivacional, assim,
né? Motivacional, isso, exatamente. Então, cada mês tem uma frase, por exemplo, do mês de fevereiro, eu estou começando em fevereiro, a mudança começa comigo. Então, todo dia, quando eu vou anotar, né, que eu vou olhar no meu calendário, deixa eu mostrar o preenchido mais uma vez. Peraí, esse aqui, então, toda vez que eu vou olhar, que tem tudo, o meu já está preenchido, né? Então, Uhum. quando eu vou ver o que eu tenho no meu dia, eu olho para a frase, não, a mudança começa comigo. Então, não, eu vou fazer, realmente tenho que fazer aquilo, Responsável, né? isso, Uhum. aquela tarefa eu tenho realmente que fazer. Então, é bem Exatamente. legal. Você quer falar? Pode falar. Eu queria falar que o que eu, assim, quando a gente pensou, né, no planner que eu queria, um planner que não fosse datado, né? E eu acho que isso é muito Uhum. legal, porque os outros que eu já tive sempre tem data, então se você não usa aquela página, já foi, né? Se Te perdeu perde, ali. né? E como tem uma página ali em branco, eu consigo usar do jeito que eu acho melhor naquele dia. Então, às vezes, né, eu sou uma pessoa mais, nessa questão assim, eu sou mais prática. Daí eu escrevo o que eu preciso fazer e eu quero usar o restante da página para escrever alguma coisa também. Às vezes eu coloco as ideias que eu preciso para o meu trabalho mesmo, né? Ideias de post. Uhum. Então, eu vou escrevendo as coisas que eu vou fazendo naquele dia de uma forma bem tranquila, né? Porque tem uma página só para aquilo. E se por Uhum. algum motivo eu não fizer algum dia aí que acontece, eu posso usar aquela página do mesmo jeito, né? Uhum. Então, eu acho que é muito prático, né? E é uma coisa Isso. assim, é prático e simples. Não tem Uhum. muita coisa assim que dificulta. Tipo, tem vários exercícios, várias coisas que às vezes você acaba achando difícil e não faz. Não, você vai usar sua Uhum. criatividade e fazer do seu jeito, né? O que faz sentido pra você. Sim. Isso. Foi por isso que eu coloquei também, eu coloquei pensando nessa questão de criar o hábito de escrever diariamente, né? Então, por exemplo, eu deixei uma página, né, por dia. Então, tem uma página por dia, e aí você pode escrever naquele dia, né, ou se organizar, ou escrever, como a gente, colocar em prática essas Uhum. ideias que a gente, né, falou. Tô pensando E justamente nisso também. exatamente. E a questão do planejamento é muito legal. Acho que até a Lorene que comentou ainda agora que ela não consegue muito fazer planejamento escrito. Ela coloca tudo na cabeça, né? E para muitos isso Uhum, funciona, né? Só que pensando lá, né? A gente está trabalhando com o nosso cérebro, né? Sempre lembra disso. Se o nosso cérebro está cheio de informações e em vários momentos ele deleta coisas e salva outras importantes, né? Então, se uhum, aquele pensamento do que eu tenho que fazer amanhã é muito abstrato também, eu não tenho muita força para fazer aquilo, porque facilmente o cérebro esquece. Tem outras uhum, coisas importantes. Agora, se você escreve tudo que você tem para fazer, você pode colocar tudo. Hoje é dia de lavar o cabelo. Hoje tenho que molhar as minhas plantas. Ou coisas mais E outra importantes, assim. coisa, uma coisa O que eu cérebro sinto não pensa, também né? isso, e não só isso, me ajuda a motivar, porque quando eu vejo e no final do dia eu vou marcando todas as coisas, eu preciso marcar todas as coisas que eu vou fazer, eu penso, poxa, olha, consegui, né? Tipo, olha o tanto de coisa que eu queria Exatamente. fazer que eu fiz, eu consigo, eu sou capaz, a gente pensa que não, né? Isso pra mim é excelente, porque vai me dar mais motivação do tipo, não, vou fazer isso de novo, vou continuar fazendo, porque eu tô vendo resultado, olha, eu consegui marcar, ticar tudo que eu queria É. fazer, né? E é justamente esse é um dos grandes motivos também que a escrita é muito importante, porque você guarda ali. E aí, depois de um tempo, até a Luísa falou, né? Você vai vendo o seu amadurecimento, coisas que antes pareciam grandes não são mais, né? E você vai vendo que facilmente a gente, durante o dia, se perde achando que a gente não fez tantas coisas úteis, né? Sim. Não fiz muitas coisas boas. Mas à medida que você vai ticando ali o que você fez, você vê que você teve força para fazer coisas, para levantar da cama e fazer a sua rotina diária. Isso daí já é uma grande vitória, né? Para Isso. muitos de nós. Então é bem Eu legal. percebi isso nos tempos também, essa questão de. Por isso que eu gosto também, porque eu volto, como eu mostrei pra vocês, eu mostrei um caderno quando eu tinha, gente, 12 anos. Então, assim, eu tenho um registro dos meus pensamentos de toda a adolescência. E outro dia Eu eu percebi também que tenho. assim, eu sempre gostei de escrever, né, meus alvos, o que eu queria. Então,
outro dia eu percebi, poxa, olha o tanto de coisa que eu queria que eu escrevi lá quando eu tinha 16, 17 anos, que eu tinha vontade de fazer, ou de ter, ou enfim, e eu consegui. Aí, tipo assim, quando dá um clique, poxa vida, e foi justamente olhando os meus cadernos, né? Olhando as coisas que eu É, escrevi, eu falei, olha, isso aqui eu consegui fazer, isso aqui talvez demorou um pouco mais, ou não saiu da forma como, né? Talvez eu tinha escrito lá, eu imaginava. Mas foi bom porque eu consegui ver, olha, poxa, uhum, no final das contas deu certo, né? Isso me deixou muito exatamente. contente, assim, feliz. Até a Vanessa falou aqui, né, que tinha esse hábito e deixou de fazer, né? Precisamos voltar, isso mesmo. A Lorena falou que ela tem uma narrativa bem bonita, e é verdade. Tem gente que Sim. já tem naturalmente esse dom, assim, de escrever melhor, né, assim, mais Uhum. bonito, com uma narrativa legal, então já usa isso a seu favor. Então Isso. é bem legal, né? Toda essa questão, assim, de como a escrita realmente pode ajudar a gente, né? Se a gente olha exatamente para isso, a gente vê, por exemplo, assim, a terapia, né, no caso, ela é uma reprogramação do nosso cérebro, né? Quando você chega com uma queixa, com algo que não está te deixando bem, o seu cérebro está ali há anos tendo os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, né? Automaticamente, ele já faz isso já há muito tempo, né? Aí você quer melhorar, Uhum. você quer ser alguém melhor, né? Criar novos hábitos. Então, o que é necessário para isso? Reprogramar o cérebro. A gente vai ter que fazer ele entender que aquelas coisas anteriores não fazem mais muito sentido, que ele pode receber coisas novas, criar novos hábitos, né? E Uhum. na terapia mesmo, nas sessões de terapia, a gente usa muito papel e caneta. Exercícios Uhum. realmente direcionados para a pessoa que vão ajudar ela naquele sentimento, naquela situação que ela está passando. Então, a escrita em si, ela é algo realmente terapêutico, é algo que ajuda muito a fazer o cérebro ter essa transformação, essa reprogramação, né? Então, é algo muito, muito importante. Igual a gente falou, parece simples, mas é Sim. de muita ajuda, né? E é algo que todo mundo pode fazer. Todo mundo é, é- todo mundo tem papel e caneta, né? Todo mundo tem papel e caneta. É muito, é uma coisa muito simples, muito fácil, né? E aí, isso eu acho legal porque a escrita é uma das várias ferramentas que tem, mas é por isso que eu chamei também a Lodge aqui. Lodge, eu queria que você explicasse um pouco mais também sobre o seu trabalho, né, que você desenvolve. O motivo de eu ter chamado a Lodge é porque ela trabalha com terapia, né, com reflexologia, ela vai explicar melhor para quem ainda não conhece. E mas é justamente por isso, porque a escrita é apenas uma das ferramentas que a gente pode ter, né, para ajudar a gente emocionalmente, mas aí acho que a Lloyd apresentando o trabalho dela vai poder ver outras maneiras também, né? Isso, né? A escrita ajuda muito, né? É um processo que a gente pode fazer tranquilamente em casa, né? Com essas dicas que a gente deu aqui para aliviar, né? Mas às vezes tem coisas mais profundas, né? Que a gente precisa entender para entender por que que a gente se sente muitas vezes ansioso, inseguro, até para começar a fazer algo simples, né? Tendo aprovação, querendo sempre ter a aprovação de outras pessoas, né? Então eu trabalho com a terapia, né? De forma online. E a minha terapia, ela é feita com base na análise dos pés. Então, seus pés, eles falam tudo que eu preciso saber para entender o que você está sentindo, né? Então, ali a gente vai compreender o que você está passando nesse momento e também coisas que talvez aconteceram na sua vida que explicam o porquê você está assim hoje, né? E na nossa a primeira sessão que eu faço é justamente para isso, para dar uma devolutiva do que eu vi de acordo com a queixa da pessoa. O que pode ser? Uhum. Qualquer coisa que esteja incomodando ela no momento. Essa insegurança, a ansiedade há muito tempo, né? Questões de relacionamento, tudo isso, né? A gente pode entender por meio disso. E aí, essa vai ser uma sessão de muita clareza, de autoconhecimento, né? Para que a pessoa entenda, a princípio, né? E compreenda que ela precisa mudar, Uhum. que ela precisa melhorar. E, gente, é surpreendente. A Luísa já teve, conta, Luísa, sua experiência. Já mandei as fotos dos meus pés e me falaram tudinho. É Exatamente, surpreendente. né? Eu não imaginava, assim, como nossos pais também, que é assim, uma coisa que a gente, né, não dá muito valor, a verdade é essa, a gente não dá muito valor para nossos pais. Mas como que eles trazem Revelam, tantas coisas, né? tantas Exatamente. coisas a nosso respeito,
revelam mesmo, né? E, como a Luiz falou, né? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, tem vergonha de expressar muito, mas pelos seus pés a gente já consegue entender o que está acontecendo, né? E aí, às vezes, a pessoa faz essa primeira sessão ali e ela entende o que ela precisa fazer e ela decide continuar esse processo sozinha, né? Outras já entendem que precisam de ajuda para melhorar, para entender o que está acontecendo, para aplicar isso realmente na vida dela no dia, né? Então, aí a gente faz um pacote com mais 3 sessões, a princípio, né? Para que eu consiga acompanhar, ver como é que ela passou a semana, né? Como que tá, e fazer exercícios realmente direcionados para o caso daquela pessoa, né? E isso Específico, fecha aí, né? isso fecha pelo menos aí um mês, né? De sessões semanais. Depois a gente vê se é preciso mais, né? Como é que a pessoa tá, né? E nessas outras 3, a gente vai fazer uma mentoria sistêmica com a pessoa, que é para ela entender, então, aonde que ela tá e qual é o papel dela no ambiente que ela vive, né? Para ela entender o que ela precisa fazer, que coisas ela precisa movimentar ali na vida dela, para ter uma vida mais tranquila, né? Com equilíbrio, tendo um Como pôr pouco a mão mais na de paz, massa, né? né? Depois Exatamente. entender como é que você faz a mudança, né? Isso, exatamente. Então, é um processo tranquilo, né? Eu posso te atender aonde você estiver, porque a terapia é online, né? E no conforto da sua casa mesmo, né? E para quem está na live hoje, eu estou dando um desconto também de 25% para essa primeira sessão de análise dos pés, né? Que a gente vai ter uma conversa, a gente vai conversar sobre o que está acontecendo com você, né? Dessa devolutiva para você. Estou dando 25% de desconto nessa primeira sessão para você usar ainda esse mês de fevereiro, que é para você já começar esse ano na terapia, Legal. se conhecendo, Vamos lá, pessoal. melhorando o que Isso, tem. vão lá no perfil da loja e mandem, Isso, então peçam. depois é só me mandar no direct que eu já mando para vocês, tá bom? A Vera, ela fez uma pergunta. Ela falou assim, ó. Quando eu leio histórias interessantes, eu gosto de passá-las para o papel. Isso ajuda? Sim, isso ajuda também. Às vezes você não precisa nem... Só de você, igual a Lourdes falou, tirar sua mente ali, ter um tempinho para distrair, até, digamos assim, sua mente, relaxar. Se for algo relaxante para você, isso já é uma terapia, né? Escrever histórias, inventar histórias, ou mesmo recontar histórias. Sim. Ajuda sim. E aí, também tem um presente para vocês, gente. Para quem quiser começar a escrever, né? Vocês perguntaram quais ideias, né? Então, junto com a Lorde, a gente desenvolveu um PDF. Eu até imprimi para vocês verem, mas a gente vai colocar o link lá na nossa Tá na minha e na bio, tua, né? Então, vocês né? podem... Isso, nas duas você pode encontrar. E, gente, é gratuito, né? É só ir lá, baixa. E aqui, olha só, tem várias ideias. Tem ideias de exercícios que vocês podem fazer, tem dicas e até mesmo que a gente comentou, né? De perguntas que você pode responder, né? Tem mais de umas 20 ou 25 perguntas. Então, para quem estava aí na dúvida de como começar, podem ir lá baixar. E também, gente, lá na nossa papelaria vai estar com desconto. Se vocês colocarem o cupom, que é terapia dela, hoje tem também já da nova coleção. Se vocês colocarem terapia 10, vocês vão ter 10% de desconto em qualquer produto lá da nossa papelaria. Esses aqui, olha, eu amo esses aqui para escrever, porque eles são fininhos, eles não têm pauta, e assim, eles você podem colocar em todos os lugares. Então, isso, exatamente. Então tá lá, baixem o PDF, comecem, e também tem os 10% de desconto para quem quiser começar também, ter um caderninho especial para começar a escrever. Eu acho muito legal a papelaria das meninas, porque eu gosto muito de coisas afetivas, né? Que tenham um significado, um porquê, e as coleções delas são sempre assim. Agora tá com coleção dos anos 70, né, Viva? 80. 70, Anos né? 70, isso, exatamente. Então, tem ali músicas para você escutar, tem muitas inspirações bem legais que faz a gente viajar também, né? Em cada uma das coleções, é bem legal. E, inclusive, o Planner também, pessoal. O Planner também tá com 10% de desconto, então aproveitem essa oferta.
Ó, Quem todos faz os os anos, quem faz os desenhos? desenhos safada? Fui eu sim. Muito Essa bem. menina que é uma A Luísa, artista mostra um da pouco família. o que você faz. Não, eu fiz os desenhos que estão nesses planners não, nos caderninhos brochura menor e algumas figurinhas também eu faço os desenhos que estão nas figurinhas. Isso, exatamente. Quem fez foi Um ela. trabalho totalmente manual, né? Bem artesanal. Sim, a gente Costurado, faz né, tudo Vi, na mão. isso, a mão. Começa a mão com a Luísa desenhando na aquarela e depois a gente vai passando, imprimindo tudo. É tudo feito à mão. Esses aqui também, o planner também faço tudo, eu mesmo que costuro tudo e a gente coloca juntas. E a gente gosta bastante dessa questão, assim, como você falou, né, afetiva e a gente sempre tenta buscar várias inspirações, né, Luísa, de coisas que a gente gosta, para colocar no nosso trabalho, né? Então, espero que vocês gostem também. Desenhar é uma É uma terapia, é terapia, verdade. por favor. É isso aí. São várias formas de expressão, né, que a gente consegue mostrar o que a gente está sentindo, né? Então, esses são os nossos presentes, né? Pode ir em cada. Na nossa bio vai ter o PDF para você baixar com os exercícios, né? E cada uma também aqui tem Isso, eu vou uns colocar, cupons de desconto para dar para vocês. isso, eu vou colocar lá no meu stories agora quando terminar a live, a gente já vai colocar o, o link, né, que a gente falou para baixar o PDF e vou colocar no stories também o desconto, né? Então, Isso. para não precisar esquecer isso, a gente vai colocar o desconto lá. É só entrar no stories e quero ver todo mundo escrevendo. Ó, tem bastante gente comentando aí. Já faz tempo que eu não escrevo, eu gostava de escrever. Vamos resgatar, né, esse hábito, gente. Hoje mesmo você já pode começar. Pega um caderninho aí, Sim, pega as perguntas e os exercícios que tem lá no PDF e dá para você começar, pelo menos respondendo uma perguntinha, né? Mandem fotos pra E gente das anotações que vocês isso, fizerem e isso. passa lá quem marquem a quiser, né? gente. Vamos fazer uma hashtag e aí se você, inclusive, se vocês usarem, né, o PDF, se vocês forem começar a usar, responder, tirem foto, meninas, por favor, e mandem pra gente, vou postar uma hashtag Escrita terapêutica. escrita terapêutica, Escrita exatamente. terapêutica. Hashtag isso, hashtag escrita terapêutica, coloquem lá, marquem a gente e vamos começar, gente, a colocar para fora aí os sentimentos e se sentir melhor, né? Que é o mais importante. O objetivo, acho que no final, Exatamente. é se sentir melhor, né? Isso. E se precisarem de ajuda, né? Qualquer dúvida, a gente está aqui, eu também estou aqui, com o objetivo de sempre ajudar vocês, né, a melhorarem também o sentido emocional. Então, Isso, ó, alguém colocou sobre o print. Por favor, tirem um print da verdade. gente e pode marcar também. Se você gostou da live, se você gostou das sugestões, quer colocar em prática, também pode compartilhar, né? É muito importante também vocês compartilharem. Se você acha que conhece outras pessoas, amigos ou familiares que vão gostar também dessas dicas, né? Mandam para eles a live, vai ficar guardada aqui também, Vamos né? tirar, vamos Vamos, tirar uma fotinho, um print vamos. para a gente postar depois. Tirar Vai. com os caderninhos. Quem vai tirar Tirem o aí. Quem vai tirar o Oi? Tiraram o print, gente? Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que deu tempo. Ai, mas foi muito bom estar com vocês aqui. Gostei muito. É um assunto que eu gosto muito, né? E envolve essa questão da Também eu terapia aí. Tem muita coisa pra gente sim, falar, né? Mas papel, acho que terapia, eu também são duas coisas assim, dois assuntos que eu amo. E foi muito bom. Obrigada a todo mundo, meninas, vocês que entraram, que participaram, comentaram. Eu gostei muito de ler. Eu vi que as meninas estavam conversando entre si. Eu achei tem super gosto. legal também, vocês Exatamente. batendo um papo. Foi E é muito legal porque isso traz muitas memórias pra gente, né? Até alguém também comentou, né, que esses dias leu uma carta do marido, as palavras sim, que veio, né, de anos atrás. Então isso traz muitas lembranças boas pra gente de como era antes, né?
E isso acaba ajudando a mudar o nosso estado emocional, né? Porque a gente lembra Sim, de com coisas boas e a gente que podia estar ansiosa, triste, a gente já muda o estado, né? Para coisas boas. Então, sim, foi muito bom estar aqui com vocês. A gente agradece sim, muito sim. a Foi participação de ótimo. vocês. Obrigada, Lloyd. Obrigada pelas dicas, por toda a ajuda que você Obrigada, está dando pra meninas. gente dentro de tudo Eu que aí. agradeço. E foi muito bom, gente. Boa noite e Até tudo a de bom para vocês. próxima. Até a próxima, gente. Vamos Até a pensar na próxima. próxima. Deem sugestões também e a gente se vê. Tchau, gente. Beijo, boa Tchau. noite. Obrigada.